Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem pelo mundo bruxo de Harry Potter. Chegamos à segunda parte das curiosidades sobre o mundo mágico de Harry Potter. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre curiosidades que foram mencionados tanto no Cálice de Fogo quanto na Ordem da Fênix. Lembrando que essas curiosidades são referentes a coisas que foram apresentadas de fato nos livros, mas que não foram apresentadas nos filmes. Até porque essas curiosidades nem sempre são importantes para o andamento da história. Mesmo assim, elas são interessantes porque elas expandem o mundo bruxo por conta dos seus detalhes. E aproveita para já deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. E uma das primeiras curiosidades de O Cálice de Fogo é o fato de que os bruxos precisam ter uma licença para aparatar. Eles não simplesmente saem aparatando quando fazem 17 anos. E para conseguir essa licença, eles precisam fazer um exame. E a maioria não consegue passar de primeira, até porque a gente vê ao longo dos livros que a aparatação é um tipo de magia bem difícil e que nem sempre dá certo. Então, por conta disso, muitos estudantes precisam tomar aulas de aparatação antes de realizar esse exame. O que acaba sendo muito legal, pois vai expandir o universo bruxo, principalmente em relação a essa burocracia do mundo bruxo. E uma outra curiosidade, logo de cara, é que a gente vai descobrir o que aconteceu com o Olivia Wood. O Woody foi um personagem extremamente importante nos primeiros anos do Harry em Hogwarts e ele terminou Hogwarts e a gente vai saber o que aconteceu com ele. Basicamente, como o Woody, a gente sempre pôde ver isso, era apaixonado por quadribol, ele iria seguir justamente essa carreira. Então, logo que ele sair de Hogwarts, ele vai ser aceito no time de reserva do Puddlemere United, que é um time lá da Inglaterra. Uma outra informação bem interessante é o quanto o Brasil sempre esteve presente no mundo do Harry Potter. Talvez essa curiosidade seja mais conhecida, mas sempre vale a pena lembrar dela, que é o fato de que o irmão mais velho do Rony, o Gui, já teve uma correspondente aqui no Brasil, mais especificamente em Castelo Bruxo, que é a escola de magia brasileira. O Gui, na época em que estudava em Hogwarts, tentou fazer um intercâmbio para o Castelo Bruxo justamente para conhecer a sua amiga. A única questão é que os Weasley não tinham dinheiro. E quando o Gui informa a sua amiga que não teria como ir para o Brasil, ela envia para ele um chapéu enfeitiçado e assim as suas orelhas murcharam. Um ponto interessante também é justamente a tradução. Essa informação foi traduzida para o português como o fato de que a correspondente do Gui fosse uma menina, mas parece que nos textos originais era um menino. E levando em consideração tudo o que acontece no quarto ano em Hogwarts, como a Copa Mundial de Quadribol e o Torneio Tribruxo, nós teremos informações interessantes sobre novos personagens e novos cenários, a começar pelo fato de que o Bartor Crouch fala mais de 200 línguas, incluindo sereiaco, trasguiano e grugulês. Além disso, nós também descobrimos que quem trabalha nas cozinhas de Hogwarts são os elfos domésticos. Vai ser nesse livro que teremos o primeiro contato com as cozinhas da escola, na qual ficam exatamente abaixo do salão principal. E assim como no salão principal, existem 4 mesas longas nas cozinhas, representando justamente as 4 mesas das casas de Hogwarts, na qual os elfos preparam a comida, colocam nessas mesas e na hora do almoço ou da janta é só eles transferirem por magia para as mesas que estão justamente acima deles. Acaba sendo uma informação bem interessante e uma informação também válida, levando em consideração a como os elfos domésticos são tratados por outras famílias bruxas, Aparentemente, o Dumbledore trata bem os seus empregados. E em relação ao Torneio Tribruxo, nós teremos informações bem interessantes a respeito das escolas que vão participar junto com Hogwarts, Beauxbatons e Durmstrang. Mas uma das curiosidades que mais são enfatizadas nesse livro é o fato de que a Durmstrang é conhecida por aceitar a magia das trevas. Na verdade, ela vai ser uma escola que tolera a magia das trevas, não porque ela tem orgulho disso e quer formar bruxos das trevas, mas porque ela acredita que é preciso conhecer a magia inimiga para saber o que está sendo enfrentado. Além disso, quando a gente começa a conhecer os participantes do Torneio Tribruxo, a gente vai ter algumas informações sobre eles, principalmente a respeito das suas varinhas, já que antes do torneio, as suas varinhas vão passar por uma avaliação, por uma medição. Então, por exemplo, a varinha do Viktor Krum, que é justamente o estudante da Durmstrang, ela vai ser feita de bétula
e também o seu núcleo vai ser de fibra de coração do dragão. Já a varinha do Cedrico vai ter como núcleo pelo de unicórnio, na verdade de um unicórnio macho que quase deu uma chifrada no Olivaras quando ele foi pegar o pelo do animal. A varinha do Harry nós sabemos que é feita com pena de fênix. Já a da Fleur, ela é feita de jacarandá e ela possui como núcleo um cabelo de vela. Na verdade, é justamente da avó da Fleur. E é no baile de inverno que nós teremos algumas informações bem legais. A começar pelo fato de que o par da Fleur no baile vai ser o Rogério Davis, que é o capitão do time de quadribol da Corvinal. Além disso, que o Hagrid é meio gigante, todo mundo já sabe. Mas a gente vai ter algumas informações sobre a família dele, coisa que não é falada em qualquer lugar, como o fato de que o nome da sua mãe é Fridwulfa. E assim, ele vai falar essa informação para Madame Maxime, mas ela não vai ser a única que vai ouvir. Infelizmente, a Rita Skeeter também vai ouvir e vai soltar essa fofoca para todo mundo. Mas aí vai ser nesse momento que a gente vai começar a saber um pouco mais sobre ela. Afinal de contas, como a jornalista mais fofoqueira do mundo bruxo, consegue saber de absolutamente tudo. E essa informação é bem interessante e ela não é deixada tão clara assim nos filmes. Na verdade, se eu me lembro bem, ela aparece de uma forma bem sutil em Um Cálice de Fogo e eles não chegam a falar abertamente no filme que isso seria um segredo da Rita Skeeter. Mas é basicamente que a Rita Skeeter é um animago ilegal e ela se transforma em besouro e é por conta disso que ela consegue ouvir a conversa de todo mundo. E é claro que ela espalhando essa notícia de que o Hagrid é um mestiço para toda a comunidade bruxa vai fazer com que o guarda-caças mais gentil de Hogwarts fique extremamente chateado. E aí os seus amigos vão confortá-lo. E vai ser nesse momento que o Dumbledore vai soltar uma informação interessante e um tanto quanto perturbadora sobre a sua família. Algo que deve ser chamado a atenção, levando em consideração que o Dumbledore já não falava disso abertamente com as outras pessoas. Mas ele vai basicamente dizer que o seu irmão Aberforth apareceu no jornal uma vez por fazer feitiços impróprios com um bode. E eu particularmente não quero nem saber o que ele fez com esse bode. Vocês sabem o que aconteceu depois da morte da Murta que geme? Aparentemente demorou horas para o corpo da Murta ser encontrado e foi justamente a Olivia Hornby que encontrou, a mando do professor Dippet. E a Olivia é aquela aluna que a Murta sempre fala mal. E após ela ser encontrada, o seu fantasma ficou seguindo a Olivia o tempo inteiro, justamente como uma forma de provocação. E ela só parou quando a Olivia pediu para o Ministério da Magia intervir. Vocês sabiam que os principais animais que aparecem em Animais Fantásticos já tinham aparecido ao longo dos livros do Harry Potter? No 4º ano escolar, eles vão ter a experiência de fazer trato das criaturas mágicas estudando pelúcios. Já no 5º ano, a professora Grumble Plank vai apresentar aos estudantes os tronquilhos. Uma outra coisa bem interessante é que o organizador da Copa Mundial de Quadribol, Ludo Bagman, vai aparecer na penseira do Dumbledore, sendo julgado como um possível seguidor do Voldemort. Isso mostra pra gente quantos bruxos têm o rabo preso com o Ministério e com o próprio Lorde das Trevas. Uma outra informação que não é falada nos filmes é justamente sobre como Bartol Crouch Jr. foge de Azkaban. Na verdade, essa informação ela é alterada, já que o filme dá a entender que ele fugiu por conta própria, o que não é o caso. Na verdade, ele vai fugir com a ajuda dos pais. Após a sua prisão, sua mãe vai ficar tão arrasada que o Bartol Crouch, pai, vai engolir o seu orgulho e vai decidir desobedecer às leis para ajudar o filho a fugir. Nesse caso, a sua mãe vai tomar uma poção poliçuco para ficar em Azkaban no lugar do Bartol Crouch Jr. E ela vai acabar morrendo em Azkaban. Enquanto isso, seu filho vai ficar sob o controle do pai. A única questão é que quando o pai o leva para a Copa Mundial de Quadribol, porque ele está bem comportado, ele vai perder o controle do seu filho e ele vai passar a ser controlado pelo próprio filho, justamente com a maldição Impérios. Ou seja, na verdade, o Bartol Crouch Jr. e o Voldemort é que vão controlar o Bartol Crouch ao longo de um ano inteiro, até a sua morte. Já que estamos falando do retorno do Voldemort no final desse ano letivo, vale lembrar que as varinhas do Harry e do Voldemort são gêmeas. Isso todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, mas da onde veio os seus núcleos? Essas varinhas possuem núcleo de pena de fênix, mas de qual fênix exatamente? Na verdade, as varinhas foram feitas com a pena da Fawkes,
a Fênix do Dumbledore, e foi um pedido direto do Olivaras. E foi muito interessante porque, além dessa informação, a gente vai saber também que assim que o Harry saiu da sua loja lá no seu primeiro ano escolar, o Olivaras já mandou essa informação para o Dumbledore, que ele tinha comprado a segunda varinha com a pena da sua Fênix. Já em A Ordem da Fênix, as curiosidades já começam um pouco tensas, levando em consideração que o clima da história por si só já é tenso. O Harry e o Dumbledore começam a espalhar que Voldemort retornou, e o Ministério quer fazer de tudo para negar isso. Por isso, eles vão começar a querer prejudicar o Dumbledore, tirando ele do cargo de presidente da Suprema Corte dos Bruxos e tentando retirar também a sua Ordem de Merlin. Mas no fundo, o Dumbledore só não quer perder a sua carta na coleção dos sapos de chocolate. E eu acho que ele tá certíssimo. Se eu tivesse todos os títulos que ele tem, eu acho que o que eu mais gostava seria justamente o da figurinha. Eu realmente queria ter uma figurinha nos sapos de chocolate. Começamos esse ano letivo descobrindo que o Rony e a Hermione foram nomeados como monitores da Grifinória e o Draco foi nomeado como monitor da Sonserina, uma informação que foi totalmente retirada dos filmes. Além disso, vai ser nesse ano que eles vão conhecer a Luna Lovegood, que é uma das melhores personagens da saga. E na cena em que eles a conhecem, ela tá lendo o Pasquim de cabeça para baixo. E isso o filme realmente acertou, eles mostram esse detalhe na produção. Mas por que ela tá lendo a revista de cabeça para baixo? Aparentemente, nessa edição do Pasquim, tem um artigo que fala sobre runas antigas, que se você ler essas runas de cabeça para baixo, elas vão te revelar um feitiço na qual transforma a orelha dos seus inimigos em kumquats, que seria um tipo de arbusto, uma planta de baixo porte. E vai ser nesse ano que nós vamos conhecer a Dolores Umbridge, que vai ser a professora de defesa contra as artes das trevas. Ou melhor, vai ser a professora. E ela vai conseguir o cargo justamente porque o Ministério da Magia vai aprovar o decreto número 22 de educação, que diz que se o diretor de Hogwarts não conseguir encontrar um professor para a escola antes do início do ano letivo, o Ministério tem o direito de nomear um. E isso explica o que ela está fazendo ali dentro, levando em consideração que é justamente para o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, que é considerado um cargo amaldiçoado pelo mundo bruxo. Então isso explica porque ninguém queria ocupar esse emprego. Além disso, logo assim que a Dolores proíbe os grupos de estudos em Hogwarts, o Rony vai tentar falar com a Hermione no dormitório feminino por conta da armada de Dumbledore. E aí ele vai acabar escorregando, já que as escadas do dormitório feminino se transformam num escorregador quando um menino tenta subir nelas. Isso é um truque já conhecido para quem leu Hogwarts, uma história, que não é o caso do Rony, mas que aparentemente os fundadores acreditavam que os meninos não mereciam tanta confiança como as meninas. E por falar na armada de Dumbledore, quem sugeriu esse nome foi a Gina, e antes dela ter essa ideia, diversos alunos do grupo deram sugestões de nomes. A Cho sugeriu Associação de Defesa, a Angelina sugeriu Liga Anti-Umbridge, e o Fred sugeriu Grupo Ministério da Magia Só Tem Retardado, o que eu particularmente não achei ruim. E a armada de Dumbledore vai utilizar galeões falsos para se comunicarem. A partir das moedas do Harry, do Rony e da Hermione, eles vão poder alterar o número de todas as moedas, marcando assim o dia e o horário dos encontros do grupo. Foi uma ideia sugerida pela Hermione, na qual o Harry vai dizer que parece até a ideia das marcas negras dos Comensais da Morte. E Hermione vai admitir que tirou a ideia dos galeões falsos justamente dos seguidores do Voldemort. E diante de um ano letivo tão difícil por conta da Umbridge, o Harry vai acabar sendo expulso do time de quadribol. E quem vai substituí-lo é justamente a Gina. E é assim que ela entra no time de quadribol da Grifinória, como apanhadora no lugar do Harry. Óbvio que depois ele volta pro time e ela vai ocupar uma outra posição. Além disso, nós teremos o ataque da Nagini ao Sr. Weasley. E vai ser uma cena interessante porque foi uma cena até cortada do filme, na qual os estudantes vão visitar o Sr. Weasley no hospital, que é o Hospital Sam Mungus, o Hospital dos Bruxos, na qual ele vai ser disfarçado de uma loja de departamento abandonada para os trouxas não terem interesse no que está acontecendo ali. E uma outra informação bem interessante é o fato de que, apesar de ter um hospital, os bruxos não são médicos, eles são curandeiros. Vale lembrar também que foi nesse ano que a Trelawney foi demitida pela Umbridge, que é uma das cenas mais tristes possíveis, mas o Dumbledore vai intervir, permitindo que a Trelawney continue em Hogwarts e já indicando um novo professor de adivinhação,
que é justamente o Firenze, o centauro que habita a floresta proibida de Hogwarts. E vai ser um momento extremamente legal, porque a gente vai conhecer um pouco mais sobre o corpo docente da escola e um momento em que o Dumbledore vai humilhar a Umbridge, já que ela tem preconceito com outras espécies mágicas. Ela acredita que os bruxos são superiores a todos. Também temos as Gnomes, que são os exames para os alunos do 5º ano, na qual descobrimos que a professora Marchbanks, que é chefe das Gnomes e dos Nims, foi justamente a avaliadora dos Nims do Dumbledore de feitiços e transfiguração, e ele impressionou ela. Além do fato de que logo em seguida nós vamos descobrir que foi a Umbridge que mandou os Dementadores atrás do Harry lá no início do ano letivo, enquanto ele ainda estava na casa dos tios. Ela queria justamente enfraquecer ainda mais a popularidade do Harry por conta dessas notícias de que o Voldemort tinha retornado. Então foi ela que mandou 2 guardas de Azkaban ir para um subúrbio trouxa para atacar o jovem bruxo. Para finalizar, temos algumas curiosidades sobre o Ministério da Magia, já que vai ser nesse ano letivo que nós vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura burocrática do mundo bruxo. A começar pela entrada no Ministério, especificamente a entrada de visitantes, que é a cabine telefônica pela qual o Arthur e o Harry entram. Para você entrar no Ministério da Magia por essa entrada, você precisa digitar na cabine telefônica 62442. No teclado de um telefone, esses números formam a palavra magia. Além disso, parece que no 3º andar do Ministério da Magia existe um departamento chamado Justificativas Dignas de Trouxas, e eu realmente queria muito saber o que eles fazem ali. Já os funcionários do Departamento de Mistério são conhecidos como inomináveis dentro do Ministério da Magia, porque ninguém sabe o que eles fazem ali. E eu tenho certeza que nem mesmo eles sabem exatamente o que eles fazem ali no Departamento de Mistérios. Além de que tem uma curiosidade extremamente interessante, que existe uma porta no Departamento de Mistério que vive sempre trancada e não é aberta nunca, ninguém entra lá, porque ela contém a magia mais poderosa de todas. Muito mais poderosa do que todas as forças da natureza juntas e também mais poderosa do que a morte, ou seja, é o amor. E eu acho essa informação extremamente interessante, levando em consideração que existe uma representação, digamos, física da magia mais poderosa, do amor trancado eternamente ali no Departamento de Mistério, o que gera uma curiosidade ainda maior no fã do Harry Potter. E vocês, o que acharam? Já conheciam essas curiosidades? Curtiram? O que vocês acham mais que existe dentro do Ministério da Magia, principalmente ali no Departamento de Mistério? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!